Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós, quando a gente, quando a gente lê as Escrituras, quando somos conduzidos porque em conhecer a vontade do Pai, quando nós lemos não simplesmente para buscar o atendimento de nossos desejos ou para encontrar a fonte de satisfação dos nossos desejos, nós não fazemos isso, mas quando buscamos conhecer a vontade de Deus, compreender qual é essa vontade para as nossas vidas, nós somos conduzidos numa jornada de amadurecimento, de entendimento e de compreensão de todo o querer de Deus. Nós entendemos que o papel, o propósito das nossas vidas e, principalmente, entendemos o mistério de Deus que é revelado por meio das Escrituras. A gente muitas vezes não compreende as coisas, agimos mais por religiosidade e quando a gente olha as Escrituras, a gente olha na busca dos nossos desejos e interesses e a gente precisa deixar de fazer isso. Precisamos colocar em nossos corações o desejo ardente de querer conhecer a Deus, não na nossa perspectiva, mas segundo a sua vontade. E quando a gente conhece, nós passamos a entender as coisas, o propósito. Assim como o judeu errou muito no processo com Cristo e ainda muitos ainda rejeitam, nós precisamos entender qual é esse mistério de Deus, revelado justamente na vinda do Senhor. Pois é através de Cristo é que esse mistério é expresso e revelado quando ele une todos os povos. Une todos, independente de origem, independente de questões sociais, independente de país, independente de etnia. Cristo une todos num só corpo, dentro da vontade de Deus. Esse é o querer do Pai. A formação de uma família, o estabelecimento de uma família, segundo a vontade, o querer e o coração do Pai. Cristo veio para isso. Nós que estávamos separados, mortos em nossos pecados, sem conhecimento de Deus. Ele veio para revelar o Pai e para nos conduzir nessa jornada de conhecer o Pai. Toda a Escritura trata disso, do processo de conhecer a Deus, de viver por fé, por seguir os passos de Abraão, da justificação que não é calcada em nosso esforço, nosso empenho, mas no conhecimento de Deus. E é isso que a gente vê quando Paulo fala acerca desse mistério revelado. Diz lá em Efésios 3, no versículos 5 e 6, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas com Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, nós nos tornamos coparticipantes de todas as promessas com os judeus, com Cristo, por meio dele, que une todos os povos debaixo do mesmo guarda-chuva. Nos leva a conhecer o Pai por meio da sua vontade, daquilo que é o seu querer. Gente, conhecer do seu amor, da sua vida, da sua vontade, do seu querer. Somos inseridos no corpo de Cristo, como membros deste corpo, como pedras vivas deste corpo, onde Deus constrói o seu santuário, o local da sua habitação. A gente precisa ter esse entendimento, que somos unidos em Cristo para fazermos parte da família de Deus, o povo de Deus. Tudo isso por meio do Evangelho. O Evangelho fala acerca das boas novas. Ele nos traz as boas novas da salvação, a reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados. Essas boas novas falam acerca da chegada do reino de Deus. O reino
que não vê invisível aparência, mas ele está em nós, no meio de nós, e nós temos que entender que quem nos une, quem nos conduz nisso é Cristo. Pois por meio da sua morte nós recebemos o perdão dos pecados e na sua ressurreição a justificação, e ele nos apresenta e nos coloca na presença de Deus de forma santa, inculpável e irrepreensível. Aceitar isso, nos submetermos a isso, crendo nessas promessas que não está vinculado ao nosso esforço, mas à graça de Deus revelada a nós, para que nós possamos caminhar rumo à maturidade, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da sua vontade. Somos chamados para não só andarmos na presença de Deus, estarmos unidos em um só corpo por meio da obra de Cristo, por sermos pedras vivas deste templo que Ele está construindo, mas para revelarmos essa glória no mundo. E a gente tem que ter esse entendimento. Aceitamos isso por fé, não porque vemos, não porque tocamos, mas porque cremos naquilo que são as palavras do Senhor para nós. Nos submeter a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, reconhecendo que nele temos a vida e ele nos chama para vivermos o reino de Deus neste mundo. Andarmos segundo os valores eternos, buscando o conhecimento do Pai, o entendimento da sua vontade por meio das Escrituras. Como diz, não colocando palavras nas palavras de Deus, mas ouvindo o que ele fala, entendendo o que ele fala, buscarmos todo o conhecimento e toda a vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade como instrumento de justiça, como expressão da graça, do amor de Deus. Como fazemos isso? Como podemos revelar esse amor, esse mistério de Deus ao mundo? Somente conhecendo. Somente conhecendo o Pai, o seu amor, compreendendo o seu amor, vivendo isso, para que ao entendermos possamos buscar o conhecimento e conhecendo possamos revelar. Que a gente possa crescer, amadurecer e caminhar nesta direção, na direção de revelar o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.